Olá, bem-vindo novamente ao curso Maratona Java. Nessa aula nós vamos criar um pequeno banco de dados com apenas duas tabelas para utilizarmos em nossas aulas de JDBC. Então, primeira coisa, temos que checar se o nosso WAMP server ele está funcionando. Nós vemos aqui, pode ver que ele não está inicializado. O que eu vou fazer é clicar duas vezes aqui, WAMP server, yes, ele vai inicializar. Ele tem que ficar verde. Legal, então agora ele está com todos os serviços sendo executados e para isso vamos abrir o nosso Workbench. Então na última aula eu falei Workbench, mas a leitura correta dessa palavra é Workbench. Vamos abrir aqui localhost. Lembra que o password nós colocamos como root também. E a primeira coisa que vamos fazer aqui é criar um banco de dados. Vamos criar aqui então create database. Vamos fazer como se fosse para uma agência de carros. Então vamos colocar aqui o nome agência. Coloca um ponto e vírgula. Você tem duas opções, ou você clica nesse raiozinho ou você pressiona Ctrl Enter. E o banco de dados foi criado. Clica com o botão direito nessa área branca, Refresh All. Então nós temos aqui a nossa agência. E vamos criar duas tabelinhas. O relacionamento vai ser o seguinte. Nós vamos ter uma tabela chamada comprador e nós vamos ter uma tabela carro. Um comprador ele pode comprar vários carros e um carro ele só pode ter um comprador. Então é um relacionamento de 1 para muitos. Vamos criar aqui tabela. Sempre começando com a tabela que vai ser... Aqui não tem um relacionamento, no caso comprador. Vamos colocar aqui ID, vamos marcar autoincremento, vamos colocar aqui CPF, nós podemos deixar com varchar de 45 mesmo, ou se você quiser fazer corretamente, ó, CPF 827.179.222-tá. Então nós temos 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, nós temos 14 caracteres aqui. Se você quiser colocar exatamente 14, você pode trocar aqui e colocar, por exemplo, 14 caracteres. O problema é, imagina que a pessoa não coloque os pontos, então teríamos 3, 6, 9, 10, 11. Mas se colocar os caracteres 10, 11, 12, 13, 14. Então vai de você como você quer colocar, mas o certo é não passar de 14. E vamos colocar aqui not null, ou seja, não pode criar sem o CPF, e vamos colocar aqui nome. Vamos aumentar o nome para 70 caracteres, nunca se sabe o tipo de nome que nós vamos receber. Vamos marcar como não nulo também. Então nós temos aqui um comprador com ID, CPF e nome. Vamos clicar em Apply. Ele vai mostrar aqui o SQL que a gente vai executar e é só você clicar, não precisa mudar nada aqui. Só clicar em Apply. Finish. Nós podemos ver que nossa tabela compradora já foi criada. E agora nós vamos criar carro. Clica com o botão direito, Create Table, carro. Não existe um padrão, uma convenção para nomenclatura de tabelas, para nomenclatura de colunas. Isso vai de desenvolvedor para desenvolvedor. Eu particularmente prefiro colocar tudo no singular e letra minúscula. Agora, o mais importante de tudo é você manter uma consistência em todo o banco de dados. Então, por exemplo, você colocou aqui comprador, tudo minúsculo e singular. Então não coloque aqui, por exemplo, no plural, começando com C e falando que isso daqui é uma tabela. Então tente manter sempre o mesmo padrão no seu banco. Isso facilita muito o desenvolvimento. E a manutenção também. Nós temos aqui o ID, autoincremento. Nós vamos ter placa, not null. Placa vamos colocar... nós temos 7, 8. Então vamos colocar um caractere, 8 caracteres.
nome do carro. Nós deixamos 45, not null também. E vamos criar também o comprador. Então nós aqui vamos colocar uma referência comprador ID. O ID tem que ser, essa chave estrangeira tem que ter exatamente o mesmo tipo que o ID do comprador. Foi int. Ok? Então nós temos aqui comprador ID. Algumas pessoas preferem colocar assim, ou até mesmo assim. Vamos colocar aqui porque começa com comprador e é o ID do comprador. Nós vamos falar que nós não podemos ter um carro sem comprador. Então o carro ele tem que ter um comprador. Bom, vamos marcar isso aqui para facilitar um pouco o nosso banco e as nossas regras. Vamos clicar aqui em Foreign Keys. Nós temos aqui o nome da Foreign Key, comprador ID. A tabela de referência, clica aqui 2 vezes, vai ser comprador. Então essa é a tabela de referência dessa chave estrangeira. A coluna, essa daqui é as minhas colunas que eu tenho no carro, vai ser comprador ID, que vai fazer referência à coluna ID do carro. Então, como nós colocamos, ao ID do comprador. Então, como definimos aqui agência.comprador, nosso banco e nossa tabela, dentro da nossa coluna aqui da nossa tabela carro, o comprador ID vai fazer referência ao ID do comprador. E vamos clicar em Apply. Então ele vai gerar aqui o SQL. Clicamos em Apply novamente, Finish. Podemos fechar essa aba. Nós temos aqui então carro e comprador. Então podemos fazer um select asterisco from carro. Ele vai falar que nós não temos o banco de dados selecionado. Então está falando que precisamos primeiro selecionar o banco de dados default. Você tem 2 opções, ou você coloca use agência, Ctrl Enter, ou você pode clicar com o botão direito Set as Default Schema. Então, quando você coloca aqui como esquema default, significa que você pode fazer isso aqui, ó, select asterisco from carro. Se você não tem o esquema, eu apertei Ctrl Enter, tá? Se você não tem o esquema default selecionado, você precisaria colocar aqui o nome do banco, ponto, a tabela. Então, se, por exemplo, eu vou selecionar esse sys como esquema. Se eu tentar executar esse carro aqui, ele vai falar que não existe a tabela carro. Mas agora, se eu quiser utilizar o agência.carro para especificar o banco, sem setar o esquema default, o esquema, nós temos aqui o resultado que nós queremos. Então, mas para facilitar e não precisar ficar colocando o nome do banco ponto carro, nós vamos setar aqui como esquema default. E Ctrl Enter. Então nós temos aqui ID, placa, nome e comprador ID. E comprador. Nós temos aqui ID, CPF e nome. Então nós poderíamos preencher alguns dados aqui diretamente, mas eu vou deixar para fazer isso com o JDBC do Java. Então nessa aula vamos terminar por aqui. Na próxima aula nós vamos voltar para o Java. Então eu vejo vocês na próxima aula. Até mais.